Alô, boa noite. Meu nome é Vitor e eu tô começando esse vídeo aqui pra gente começar um projeto do zero, para me poder explicar para vocês como que empresas fazem para organizar um projeto e dar algumas dicas. Nesse primeiro projeto que eu vou começar aqui, eu vou fazer ele em Delphi a princípio. E eu quero passar para vocês algumas técnicas, algumas formas que algumas empresas elas praticam. Também algumas dicas de como melhorar o processo. Não sei as empresas que vocês trabalham, mas normalmente toda empresa que vocês vão trabalhar, elas vão trabalhar com um repositório de arquivos. O que é esse repositório de arquivos? Repositório de arquivos nada mais é do que onde o código de vocês vai ficar armazenado. Pouco importa se vai ser em Delphi, Java, .NET, qual linguagem for. Para ele compartilhar esses arquivos com os outros programadores, eles vão ter esse repositório. Nem que seja lá uma pasta compartilhada. Normalmente as empresas usam dois aplicativos, duas formas de repositório, que é o SVN, através lá do aplicativo o Tortoise SVN, não sei se vocês conhecem. Depois posso até passar como que instala, configura ele. E a outra é o Git. O Git atualmente tem ganhado uma popularidade muito grande por causa das ferramentas que ele já dá para a pessoa para controlar esses arquivos. Eu, nesse projeto que eu vou fazer, eu vou começar então com vocês configurando um Git, um projeto no Git pra gente. Como que eu faço isso? Como que eu faço para configurar um repositório Git? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar lá dentro do Git e criar uma conta para vocês. Vocês vão aqui em github.com.br, vocês vão aqui em sign up, vocês vão criar uma conta para vocês. Só seguir o passo a passo, não tem mistério até esse momento. Depois disso, vocês vão logar nessa conta. Eu já tenho aqui uma conta criada, que eu criei para a gente fazer esse exemplo. O aplicativo que eu pensei da gente fazer juntos é um aplicativo de agendamento. O que eu imaginei com esse aplicativo? Uma coisa bem mais simples, básica. Vai ser... A pessoa vai lá fazer alguns cadastro de sala, cadastro de profissionais, cadastro de pessoas, usuários no caso, ter uma senha para logar, fazer um login e fazer o agendamento. Claro, a gente vai ver lá, tem um painel para a gente controlar esses agendamentos, gerar alertas para a gente nessa tela, para a gente saber os dias que a gente agendou alguma coisa, algum compromisso ou não. Enfim, eu vou fazer esse mesmo aplicativo em Delphi, Java e .NET. A princípio, em Delphi, eu vou fazer em desktop mesmo. Então, vou fazer usando Delphi, SQL Server. E a princípio é isso. Todo o código que eu fizer, eu vou colocar dentro do GitHub. E vou mostrar para vocês como que muitas empresas operam junto com o GitHub, porque muitas pessoas, muitas empresas, muitos lugares usam o GitHub só como repositório de arquivos, só que ele é uma ferramenta muito forte, muito grande. E eu quero explicar por que disso, por que ele é essa ferramenta tão robusta, por que as pessoas, ele tem aumentado muito esse mercado do GitHub. Então, logo que vocês se encontram aqui logado no GitHub, vocês vão fazer o que? Vocês vão criar um novo repositório. Eu vou criar, no nosso caso aqui, um repositório do nosso projeto. Nosso projeto eu vou chamar apenas de agendamento. Então, esse primeiro vídeo aula aqui que eu estou explicando é como que eu configuro isso e as ferramentas que eu tenho com o GitHub. Algumas configurações que eu tenho que fazer inicialmente. Basicamente aqui eu vou colocar o nome do nosso projeto. Eu vou falar que é um projeto de agendamento.
Aqui é a opção que a gente tem que informar se o nosso projeto ele vai ser visível publicamente ou vai ser um projeto privado. Qual é a diferença dos dois? O projeto público, qualquer um consegue ver esse repositório e dependendo do que a gente configurar para ele, consegue até modificar, comitar alguma informação lá nele, fazer alterações dentro do nosso código. E o privado, você escolhe as pessoas que vão ter acesso a esse repositório. No meu caso, como eu quero compartilhar esse conteúdo com todos vocês e quero que vocês também façam alterações dentro dele, eu vou configurar um repositório público. Eu vou deixar aqui marcado como público mesmo. No entanto, como vocês estiverem em uma empresa, o repositório vai ser compartilhado privadamente. Lá eles vão ter já uma conta do GitHub, que eles vão fazer o pagamento realmente do GitHub. O GitHub ele funciona assim, o público dele é gratuito. Você pode fazer, colocar o projeto que você quiser dentro dele lá, público, você não vai pagar nada. Privado, você já começa a pagar uma taxa mensal. Aí tem várias formas de pagamento, mensal, anual, enfim. Você escolhe quando você estiver fazendo a conta. A princípio a gente vai fazer um projeto público. Que a gente tem que fazer mais aqui? É bom a gente sempre colocar um readme. O que é o readme? É um leia-me lá no nosso repositório. Que é algumas coisas que a gente... Toda vez que alguém vai começar a mexer no código nosso ou no código de alguém, você não tem que saber o que você tem que configurar a princípio, como você configura, o que você tem que fazer para começar a executar aquele sistema. Todo sistema vai ter suas configurações, configuração de banco de dados, onde que você coloca permissões de usuário e essas coisas assim, iniciais. Onde essas informações podem ficar? No README. Por quê? Porque todo desenvolvedor que for pegar naquele projeto, lê aquele carinha, lê aquele leia-me e vai saber o que ele tem que fazer para iniciar aquele projeto. Então, é sempre bom a gente manter um leia-me dentro do nosso projeto atualizado. Sempre a gente chega lá, alterou uma configuração de banco de dados para configurar o banco de dados, beleza, chega lá no leia-me e atualiza ele lá. Nós aqui, no nosso exemplo, nós vamos trabalhar também com o arquivo ignore, git ignore. O que ele funciona? Sabe que o Delphi, se tratando de Delphi, não só Delphi, mas outras linguagens, eles geram arquivos de objetos que não interessa para a gente manter ele, porque toda vez que a gente chegar lá, compilar aquele projeto ou dar um build lá, ele vai gerar tudo de novo. Por exemplo, no Delphi, os pontos DCU, os objetos de outras linguagens e tudo mais. Esses arquivos, todo arquivo que a gente quer ignorar que a gente não quer no nosso repositório, a gente pode jogar nesse arquivo aqui, ignore, ponto ignore. Ele já dá algumas ideias do que a gente pode jogar lá. A princípio eu não vou colocar nada, eu vou deixar para configurar esse ignore lá dentro da nossa pastinha. Que eu vou fazer então? Não vou colocar nada aqui. Uma licença. Como que funciona essa licença do Git? A princípio, todas as licenças aqui são públicas. Essas que já estão listadas aqui são licenças públicas. Normalmente o pessoal usa muito a licença MIT, que é uma licença bem liberal quando for trabalhar com software livre, e a GPL3. A GPL3, qual a diferença do MIT e a GPL3? A MIT, basicamente, depois vocês podem até dar uma olhada nesse help aqui, mas a diferença principal é que a MIT, por exemplo, se você pega algum repositório, algum projeto do repositório que tem a licença MIT, você pode pegar todo aquele código daquele repositório e usar, modificar, fazer o que você quiser e também comercializar aquele código que veio daquele repositório. Por exemplo, vamos dizer que o nosso agendamento aqui, esse código que eu fiz aqui de agendamento, nós fizemos, a gente colocou a licença MIT. Quer dizer o quê? Que ele está aberto para vocês pegarem esse agendamento, fazerem as alterações que vocês quiserem e comercializar isso. E a GPL3? A GPL3 é
Também vocês podem pegar esse carinha, esse projeto, fazer as alterações que vocês quiserem, fazer qualquer uso pessoal para vocês, só que vocês não podem fazer um uso comercial, vender o sistema, o fruto desse cara aqui, entendeu? Então, basicamente, claro, tem outras que têm as suas particularidades, tem a GPL3, tem a GPL2, tem a LSGPL, enfim, tem várias versões, mas as mais comumente usadas são essas duas aqui. Depois vocês cliquem aqui e vocês vão para esse guia para como você escolher a licença que você quer para o código de vocês. A princípio, a gente vai trabalhar com a MIT, que é esse projeto aqui. Tanto faz vocês pegarem, você pode usar no sistema de vocês, podem fazer o que vocês quiserem com esse projeto. Mas vamos dizer assim, amanhã ou depois vocês querem trabalhar com Git, mas vocês querem trabalhar só com um projeto privado, ou melhor, só com arquivos, códigos de fonte, que vão poder ser comercializados e você não quer que ninguém pegue aquele código para fazer nem modificação, alteração, nem nada. É só você não definir licença. Quando você não define licença alguma aqui, quer dizer que esse projeto é privado. Ele quer dizer que ele não pode ser usado comercialmente, nem alguém pegar, alterar, fazer o uso pessoal para aquela pessoa. É privado. O que a pessoa tem que fazer para quando vê um projeto assim sem licença, privado? Abre lá uma solicitação para colocar um tipo de licença. No meu caso aqui eu vou começar colocando a licença MIT, vou mandar criar nosso repositório de agendamento. Ele vai criar esse repositório aqui. O que eu tenho que configurar para a gente começar a usar esse cara aqui, esse nosso repositório? Se você quiser só usar ele como um repositório de arquivos, só quero gravar, salvar arquivo e pronto, não quero fazer mais do que isso. É só você chegar, criar uma pastinha no seu computador, você pode chamar de agendamento, não, vou chamar aqui de source, no meu caso, e você fazer um clone daquele cara. Feito isso, copia esse link aqui que ele te disponibiliza. Você fazendo isso aqui, pronto, você já consegue começar a trabalhar com aquele seu projeto. Já consegue comitar, fazer as alterações e tudo mais. Como eu não tenho nada nele, você vai abrir aqui, só vai ter a licença e o README que a gente criou. O README, se você quiser, igual eu falei, é bom sempre manter ele atualizado. Coloca todo o guia inicial aqui. A licença e o README. Você vai começar a trabalhar no seu projeto aqui, nessa pastinha. No entanto, a gente vai usar o Git de forma mais completa, de forma que como as outras empresas usam. Como várias empresas usam ele. A gente não vai usar ele apenas com repositório de arquivos. Toda empresa tem às vezes um problema de como que eu controlo tarefa? Como que eu sei o que está sendo feito, o que está em desenvolvimento, o que não está em desenvolvimento. As empresas que usam Git de forma completa, elas já tem isso aqui no Git. Já tem essas ferramentas aqui no Git mesmo. Primeira coisa que nós vamos configurar então aqui é esses issues. Issues é esses problemas. São as tarefas. O que a gente vai fazer aqui nos issues? Primeiro a gente vai configurar os labels. O que são os labels? São marcadores. Normalmente quando eu trabalho com Git, eu deleto alguns desses padrões, que é esse good fish, help wanted, esse inválido aqui eu deixo, questionamento eu deixo também, esse want fix eu também deixo. Eu só traduzo isso, vou pegar aqui o duplicate, falar lá, duplicado. Quando tivermos uma tarefa que está duplicada, a gente vai usar esse cara aqui. A gente define uma cor para esse cara, bonitinha, verde, vermelho. Quando for duplicado, a gente quer um verdezinho. Pode ser. Enhancement. A gente vai colocar aqui, melhorias. Melhorias não, novo desenvolvimento.
tudo que for tarefas de novo desenvolvimento, nós vamos marcar aquele cara como novo desenvolvimento. Qual é a cor dele? Vou deixar esse verdezinho aqui mesmo. Inválido, vou deixar o mesmo inválido. Vou deixar a mesma cor. Questionamento, vou deixar aqui ó, como questionamento. Questão, quer dizer. Questão. Want fix. Esse want fix é o que não vai ser feito. Não será feito. Muitas tarefas que são abertas para a gente pode marcar como não vai ser feito. Um motivo ou outro, a gente não vai fazer aquela tarefa. Então a gente tem o novo desenvolvimento, o bug duplicado e eu vou criar mais um. Eu vou criar o melhoria. Então pronto. Aqui, ó, basicamente esses marcadores das nossas tarefas, todas as tarefas que serão passadas para a gente, ele vai ter um desses marcadores. Melhoria, deixa eu só mudar essa cor aqui da melhoria. Tá bom, esse é amarelinho. Ó, melhoria, bug, duplicado, novo desenvolvimento. Vai ser uma tarefa inválida. Um questionamento, alguma coisa, alguém perguntou alguma coisa referente àquele software. Ela vai lá, abre um problema, abre um issues e faz a pergunta que ela quiser. Para quem for atribuída aquela melhoria de questão, chega lá e simplesmente responde nos comentários. Não será feito. Pronto. Esses vão ser os marcadores das tarefas que a gente vai fazer no nosso sistema. Milestones. A gente tem que configurar também o milestones. O que é o milestones? Toda tarefa que nós fazemos, elas são feitas em uma determinada versão. Vamos dizer que você tenha um sistema que está na versão 1.0. Você lançou uma melhoria para a versão 1.0 do seu software. Na 1.1, aquela melhoria já não se aplica, já foi feito naquilo. Então, o milestones a gente pode controlar como se fosse um marco, como se fosse em qual versão aquela melhoria, aquele problema, aquela correção, aquele bug, aquele questionamento vai ser feito. Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente vai começar gerando uma versão 1.0.0.1. Vai ser a nossa primeira versão. Então, todos os questionamentos, todos os bugs, tudo dessa versão aqui, elas vão ter que ser vai ter que ser realizadas antes de eu gerar essa versão aqui, ó, 1.0.0.1. Qual é a data de vencimento dessa versão aqui? Quando que eu vou gerar essa versão aqui? Eu vou colocar para a gente gerar essa versão dia 30 de novembro. Vou colocar simplesmente assim, ó, versão 1.0.0.1 e colocar na descrição a mesma coisa. A gente vai controlar nosso versionamento usando o sem ver. O que é o sem ver? É um versionamento semântico. Depois, quando vocês puderem, com calma, vocês deem uma lida nesse guia de como fazer um versionamento semântico. Vocês entram nesse site aqui, eu vou deixar na descrição. E aqui vocês vão entender como que eu faço um versionamento usando aquelas releases, RC, beta, alfa, de uma versão. Isso aqui é um guia que vocês podem seguir para quando vocês gerarem uma versão. Quando que eu gero uma versão maior, uma major version? Quando que eu gero uma versão menor? Quando que eu gero um patch, uma versão de correção? Aqui ele tem esse tutorial que vocês podem seguir. Às vezes vocês não estão acostumados com... Claro, toda empresa tem a sua forma de gerar essa versão. Isso aqui é uma dica que eu estou passando para vocês. Esse sem ver, ele é uma dica de como você pode fazer esse versionamento. Isso aqui é de como grandes empresas usam para liberar essas versões de rolling release, RC, alpha, beta, enfim, para o sistema deles. Às vezes vocês não estão satisfeitos só de usar o 1.0.0.1, só esses quatro. Vocês querem lançar o 1.0.0.1 alpha, 1.0.0.1 beta, versão final, versão de teste. Vocês querem controlar isso.
Ó, beleza, vocês querem controlar isso aqui? Então beleza, é isso aqui que vocês querem gerar. Ah não, poxa, eu tenho uma versão para lançar só para um determinado cliente, que aquele cliente pediu uma correção, tem que sair agora. Que tipo de versão tem que gerar para aquele cara? Poxa, aqui vocês vão saber como você gerar essa versão para aquele carinha, só para aquela correção específica para aquele cliente. Vocês vão conseguir gerar isso. Ah não, e a minha versão final, como que ela vai ser chamada? Poxa, aqui vocês vão conseguir também ter uma ideia disso. Eu não vou explicar isso aqui porque é muito grande para poder entender, é muitos detalhes, é muitas bifurcações que vocês podem entrar, e cada empresa, igual eu falei, tem sua maneira de trabalhar. Eu estou passando um geral de como a maioria das empresas funcionam e controlam versão, como que fazem para gerar versão, como que fazem para manter códigos, tudo mais, e algumas dicas. Então beleza, então a gente criou os labels que a gente tem aqui, e a gente criou os milestones, que é aquela versão em si. Depois de fazer isso, o que eu preciso fazer? A gente não gerou um milestones, um marco? Já que a gente fez isso, a gente precisa também adicionar um branch para aquele carinha. Por que eu preciso gerar um branch para aquele carinha? Lembra o seguinte, o Git, tanto o Git como o SVN, se eles forem usados completamente, eles não vão ser só um mantenedor de código, não vão ser só um repositório. Correto de gerar Git, versão no Git, é desta forma aqui, ó. Vou explicar o que eu quero dizer. Isso aqui. Vamos dizer que essa linha aqui, ó, tá vendo essa linha roxa? É nosso trunk, é nosso master ou trunk lá no Git. Toda correção, toda melhoria, tudo que a gente for fazer no nosso código, a gente não vai fazer direto no roxo. A gente não pode fazer isso. Nosso roxo é a versão estável. Então vamos dizer que eu quero gerar uma versão de 5 em 5 dias. Quero gerar uma versão de 5 em 5 dias. Então você vai ter marcos aqui dentro do trunk. Sua versão vai ser gerada dentro do trunk. Então aqui você vai ter 5 dias, cai aqui, mais 5 dias, cai aqui, 5 dias, cai aqui, 5 dias, cai aqui, 5 dias, cai aqui. Sua versão ela vai ser gerada do trunk. O seu trunk ela tem que estar sempre compilada e testada e funcionando. Este é o seu trunk, é o master, chamado no Git. Ah, mas como que eu faço uma tarefa? Ah, uma tarefa, você chegou lá uma tarefa de um cliente tal para fazer uma telinha nova. É no trunk que vocês vão fazer? No master? Não. Vocês vão criar um branch novo. Aqui, o branch normalmente é para cima. Vocês vão criar um branch novo. Esse branch é como se fosse uma cópia do trunk. Vocês vão fazer tudo que vocês precisam fazer naquele branch. Não tem nada a ver com o trunk. Todos os programadores, vamos dizer que você tenha 10 programadores. Cada um está com uma tarefa diferente. Você vai abrir 10 branches aqui diferentes, um para cada tarefa ou que for alteração lá para aqueles clientes, naquele trunk ou master. Você vai ter 10 carinhas desse aqui, ó. Então você abre um branch para cada um. Você fez a implementação, você fez todas as correções, você fez tudo o que precisa. Ah, e o último passo, teste. Ah, você não tem que você tem um setor de teste. Aqui você vai ter o teste antes de você fazer o merge para o seu trunk de novo, ou master. Vamos chamar esse cara aqui só de master. Então, tudo que você vai fazer é antes de chegar e passar ele para o trunk de novo. Você sempre vai ter um merge no final do processo. Então, o seu processo de manter o código vai ser como? Você vai gerar um branch novo, você vai fazer as correções, você vai fazer seu teste naquele código depois de testado. Tem empresa que faz o que? Depois de aprovado pelo cliente, que você vai chegar e passar aquele cara pro seu master novamente. Então vamos dizer que aqui, ó, nessa bolinha verde aqui, foi toda a implementação e já até o teste do seu sistema. Já foi testado aqui. Nessa segunda bolinha, você gerou uma versão desse branch para o seu cliente testar. Poxa, ele testou, gostou, ficou perfeito, maravilhoso.
Aí depois ele desce de novo para o seu master. Aí a cada 5 dias, a gente lembra que a gente falou, ó, de 5 em 5 dias a gente não vai gerar uma versão? Então, de 5 em 5 dias, o que vai acontecer? De 5 em 5 dias você vai gerar um tag. Ele vai descer para uma outra bolinha, vamos chamar que seja uma bolinha verde aqui. Você vai gerar um tag. De 5 em 5 dias vai gerar como se fosse uma cópia do seu master. Ah, mas se aqui, ó, o meu tag, minha versão semanal, ou de semanal não, de 5 em 5 dias bateu aqui. Aquela correção tá aqui? Não, não tá, porque a gente ainda não fez o merge desse cara. Então aquela versão ainda não tem esse cara aqui. Apesar de que aqui eu posso ter gerado uma versão para o nosso cliente, ter gerado tudo para o nosso cliente, a nossa versão semanal ainda não tem aquele carinha aqui, porque ainda não foi aprovado pelo cliente, nem foi feito o merge. Então a gente teve aqui uma geração. Mas na próxima geração, depois dos 5 próximos dias, depois que o cliente aprovou, depois que a gente já fez merge, chegou aqui, a gente foi gerar essa versão aqui, foi gerar um tag desse cara aqui. Ele vai estar aqui? Vai. A gente já fez tag, já aprovou, já fez todo o ciclo do repositório. Assim é a forma que toda empresa deveria controlar. Não digo que toda empresa faz isso, não. A maioria das empresas usam o Git, o Tortoise, o SVN apenas como um repositório de código. Dá muito problema de bug, gera muito problema de bug, de merge, fazer merge. A versão nunca está instável, a versão que vai para o cliente. Sempre gera N situações que faz com que a sua versão seja desqualificada pelo seu cliente. Então, o ideal de se trabalhar é assim. No entanto, as empresas usam isso só como repositório. Estou passando isso para vocês sempre ter ideia do funcionamento certo, tanto do SVN como do Git. O Git ele também opera dessa forma, o SVN também. Então, vocês têm que ter sempre essa ideia na cabeça. Olha, o certo é o trunk, é a versão sempre funcional, é a função que em qualidade ela não vai ter branch, não vai ter tag, não vai ter nada que vai superar em qualidade ao trunk, ao master do seu código, do seu repositório. Claro, vai ter bugs? Vai. Teve bug naquela versão? Abriu um branch novo, corrigiu, voltou para o merge. A empresa, o próprio setor de teste achou um bug lá? Beleza. Abre um branch, faz as correções, volta pro carinha. Mas ela tem que estar estável. Ela é estável. Tem que ser uma versão que é estável. Aí uma melhoria, um novo desenvolvimento, mesma coisa. E isso, você fazendo dessa forma, o que você garante? Você garante que o seu código, mesmo tendo novas melhorias, ela nunca vai sair para o cliente com um pedacinho de código faltando porque alguém esqueceu de comitar alguma coisa, porque alguém comitou coisa que não é daquele cara, que não é daquele projeto. Pô, tô precisando gerar a versão aqui, mas esse cara ainda não terminou. Vai impossibilitar de eu gerar a versão? Não tem isso. O trunk ou master ele tem que ser sempre estável. E vocês viram aqui que eu peguei assim, só digitei git versão, fui lá em imagens e peguei uma imagem, porque isso é como deve funcionar o fluxo de versionamento de software. Não é só com Git, o SVN também funciona a mesma coisa. Você tem uma linha, o seu master, que é a versão que tá mais que tem mais qualidade dentro do seu software, dentro do seu repositório. O seu trunk é onde tem que ter mais qualidade. Mesmo que uma versão de teste foi para o cliente e tem erros, é só de teste. Quando ela volta finalmente para o trunk, ela tem que estar corrigida aquele problema que foi gerado às vezes numa correção de melhoria, novo desenvolvimento, um bug, enfim. Então, voltando lá para o nosso Git, esse cara aqui é o nosso versionamento. Vamos voltar lá para as configurações iniciais do nosso Git. O Git, então, ele faz todo esse controle que a gente falou. Mas então, a princípio, a gente vai fazer o que? Nós precisamos ter uma versão inicial. Então, a gente tem aqui, igual eu falei, um master, um branch, que é o nosso master, e a gente vai gerar
um commit inicial, que a gente vai abrir rapidinho nosso Delphi, vai criar um projeto e vai só commitar ele para a gente poder entender. Como a gente está criando o projeto, a gente vai criar alguma coisa direto no master? Não, não vamos criar nada direto no master. Nada que a gente fizer, a gente vai colocar para o master. O master só vai receber merge. Basicamente é isso. Master, a gente não desenvolve no master. Mas voltando lá nos ISOs. O que é os ISOs? ISOs são as coisas que você deve fazer dentro do seu sistema. Vamos criar um novo ISO, novo desenvolvimento. Então vou colocar lá, ó, criar projeto inicial Delphi. Vou falar só apenas isso aqui. Na descrição falar a mesma coisa. O que eu vou falar aqui, ó? Para quem que eu vou falar que vai fazer esse carinha, essa tarefa? Vai ser eu. Vou colocar aqui como eu mesmo. Quais os marcadores desse cara? Isso aqui, criar projeto, é o que? É um novo desenvolvimento. Correto? Pronto. Nada mais. Projeto. Qual o projeto que a gente tem aqui, ó? A gente não tem um projeto definido. A princípio, nós vamos definir um projeto. Já explico o que é isso. Milestones. Quando esse cara aqui tem que sair? Qual versão tem que sair? Na versão 1.0.0.1. Vamos salvar esse cara. Esse probleminha aqui. Pronto, está criado o nosso projeto. Nossos ISOs. Tudo aqui ele vai ficar listado. A gente consegue filtrar só os meus problemas, só as minhas tarefas. Eu posso filtrar pelo label, pelo milestones, enfim, posso filtrar, fazer N filtros aqui que eu quiser. Vamos dizer que eu queira só fazer só os bugs. Beleza, tudo que tiver bug aqui vai listar. Ah não, eu quero fazer só as melhorias. Pô, legal, vai vir tudo que é melhoria aqui. Ah não, vou fazer só novo desenvolvimento. Claro, você tem que desmarcar os outros. Ó, vou tirar aqui melhorias. Quero fazer só novo desenvolvimento. Beleza, tudo que tiver aqui novo desenvolvimento, a gente vai chegar lá, vai ler. Se tiver algum arquivo, porque a gente tem como anexar arquivos aqui dentro, a gente vai conseguir ver imagem, arquivo, a especificação daquele problema, tudo aqui a gente vai colocar. Como estava falando do projetos, isso aqui é para a gente planejar o nosso projeto. Vamos dizer que a gente tem o projeto, nosso projeto é o agendamento. Então a gente vai criar aqui simplesmente, ó, nosso projeto. Não vamos colocar um template. O que é o template? É como a gente vai como que a gente organiza realmente um projeto em questão de melhorias. É como se é os Scrum da vida, é os Kanban da vida, é o XP da vida. É a forma que a gente vai organizar o nosso projeto, como que a gente vai fazer para mapear as tarefas e tudo mais. Vamos salvar esse projeto, vocês vão entendendo como que ele vai fazer. Ele automaticamente criou um label chamado in progress e o done feitos. Se a gente for lá nas nossas tarefas, a gente chegar lá em labels, a gente só criou esses carinhas aqui. Mas lá no project, chegar aqui no project, a gente consegue, ó, desculpa, tive que resolver algum negocinho. Mas vamos lá. Então aqui no project, voltando aqui no project, a gente criou um projeto, que é a forma que a gente vai organizar, mostrar e saber o que está acontecendo com cada coisinha. Aqui nesse to-do, a gente já automaticamente a gente já consegue ver todas as tarefas do nosso projeto. A gente simplesmente vai pegar esse cara aqui e vai falar, olha, ele está em andamento. Vamos colocar aqui em português, né? Ó, em andamento. E aqui eu vou falar que, ó,
Vou falar que é concluídos. Concluído. Pronto. A gente chegou, fez esse cara aqui, a gente só passa de coluna. Chegou aqui, tá concluído, a gente chega lá, abre esse carinha. E a gente simplesmente vai fechar essa tarefa. Claro, a gente vai comentar alguma coisa. Prontinho. A gente comenta. Se a gente quiser reabrir esse cara, a gente consegue reabrir. Mas tudo isso aqui, ele já tá o quê? Ele já tá sendo exibido. Se a gente tiver alguma outra forma de trabalhar outras colunas, a gente pode colocar aqui, ó. A gente pode colocar mais colunas. Vamos dizer que você tem um setor de teste. Beleza, você coloca aqui, ó, em andamento teste, concluído. Vamos colocar aqui uma coluna de teste. Essa coluna de teste vai ficar antes do andamento. Então, essa tarefa que você fez estava lá em andamento, foi para teste, concluída. Acabou. Depois a gente ainda pode colocar uma outra coluna aqui, que a gente vai chamar de geração não, validação, alguma coisa do tipo, que isso é para a gente enviar para o cliente. Ó, tá lá em validação para o cliente. Isso é forma de trabalhar de cada empresa. A empresa vai definir isso aqui. Nós, a princípio, nós vamos fazer apenas o andamento, teste ou concluído. A princípio, nós faremos isso. Todo problema, todo mundo que tem acesso a esse cara aqui, a esse projeto, o Vitor T. Salgado Agendamento, pode criar tarefas. Vocês mesmos aí que estão assistindo o vídeo podem entrar aqui, gerar tarefas, questionamentos, colocar todos aqueles labels lá que a gente definiu. Colocar todo esse cara aqui. A gente vai visualizar aqueles caras, a gente vai visualizar eles e vamos começar a fazer. Esse cara aqui tá só para mim. Tem como a gente organizar só as minhas tarefas? Tem. Aqui, ó. Assign Vitor T. Salgado. Pronto. Aqui só vai aparecer tudo que for meu. Não quero isso. Fora que ele tem um método full screen, que é como normalmente a pessoa usa. Esse carinha aqui. Então tudo isso aqui são ferramentas que o Git fornece pra gente. Então eu vou deixar isso aqui configurado dessa forma. E vocês façam seus testes, façam outros testes em casa. E eu gostaria de que vocês entendessem o poder que o Git ele fornece pra gente, que às vezes a gente só usa ele como repositório, mas ele tem um poder muito grande para fazer outras coisas, que é controlar essas tarefas. Eu vou terminar o vídeo por hoje. Próxima aula eu vou fazer o commit inicial do nosso repositório e começar a fazer o nosso projeto junto com vocês, passando algumas dicas de Delphos e alguns macetinhos como esses. Muito obrigado, boa noite a todos.